Bom, nesse vídeo iremos apresentar as principais brocas que atacam o tomate, o Solano licopécico. Essa cultura possui suma importância na economia nacional, pois é uma das principais olerícolas produzidas e possui uma preferência em relação do consumo da população. Esse consumo se dá pela alta qualidade nutricional e aceitação palatável que ela tem. As maiores regiões produtoras são o Centro-Oeste e o Sudeste, com cerca de 64% da produção nacional. O estado de Minas Gerais possui boa representação em nível de produção, cerca de 730 toneladas, o que representa cerca de 20% da produção nacional. E associadas às culturas temos grandes pragas que causam inúmeros prejuízos. Entre elas estão as brocas, que causam danos diretos, pois atacam o fruto, que é a parte principal e econômica da planta. Helicoverpa zea, conhecido como broca grande tomateira, tem sido uma das principais vilãs de muitas culturas produzidas no Brasil. Entre elas consiste a soja, milho, algodão, hortaliças e até mesmo o pimentão. E não deixa de atacar a cultura do tomate. Atualmente essa lagarta foi detectada em todas as regiões do Brasil. Isso se dá pela fácil disseminação que o inseto adulto dessa lagarta possui. Esse inseto ele é um excelente inseto que possui uma capacidade boa de voo, que permite ele fazer voos de até 1000 km de distância. Isso explica a alta disseminação dessa lagarta em todo o território nacional. Essa praga é favorecida por períodos de temperaturas elevadas e também ocorrem maiores surtos nas transações de estações. Ela é desfavorecida pela chuva, pois as gotículas de chuva derrubam os ovos dessa praga. Essa praga sobrevive em plantas hospedeiras e inclusive em plantas que ficam na área durante a entre-safra. Para realizar o controle dessa praga deve ser feita a amostragem, que ela pode ser realizada em zigue-zague em toda a lavoura, assim observando a incidência dessa praga para utilização do controle. Pode ser feito também através de armadilhas luminosas e atrativos com isca com feromônios sexuais. Como tecnologia de controle, deve-se utilizar os métodos culturais e controles biológicos, que são eles de maior sustentabilidade e proporcionam melhores condições ambientais. Como prática de controle cultural, deve-se utilizar a escolha da locação dessa lavoura, pois utilizar locais onde não há presença dessa praga. E como os métodos de controle biológico tem a utilização do tricograma, que o tricograma ele coloniza o ovo dessa lagarta, e impossibilitando que a lagarta eclode e causa danos à lavoura. Tem a utilização também dos baculovírus, são vírus que infectam essa lagarta. E essas lagartas infectadas elas podem ser reutilizadas, que a partir do momento que você observa que a lagarta está sendo deteriorada por esse vírus, realiza-se a catação dessas lagartas e elas podem ser congeladas e utilizadas posteriormente numa aplicação futura. Estima-se que essas lagartas infectadas, aproximadamente 10 lagartas infectadas, podem produzir 100 litros de calda com a presença do vírus que irá realizar o controle dessa praga. Tem também a utilização, que é no caso o controle biológico, que é a utilização do Bacillus thuringiensis. Essa bactéria infecta a lagarta, impossibilitando seu desenvolvimento, levando à deteriorização dessa lagarta. Vou estar falando aqui da broca pequena, o nome científico é a Neolocinnodes elegantes, e ela é uma praga de grande importância na cultura do tomateiro, pois ela atinge um dano de até 90% na cultura, porque é uma praga que ela atinge diretamente o fruto do tomate. Essa praga está presente em várias partes do mundo, por exemplo, na Guatemala, na Costa Rica, no México, principalmente aqui na América do Sul, e grande incidência dela é no Brasil. Também é hospedeiro dessa praga culturas como berinjela, pimentão, jiló, só que ela somente se desenvolve no tomate, ela apenas se hospeda nessas culturas. Temos a tecnologia de controle, a mais eficaz é o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas.
Dentro desse MIP, a gente vai ter 3 métodos, que é o método cultural, biológico e o químico. No método cultural, a gente tem a opção de estar fazendo a retirada manual das larvas, que essa retirada ela é um pouco mais difícil, mas consiste em estar fazendo a catação de larva por larva e também dos frutos perfurados presentes na cultura. Deve também se fazer a retirada de plantas hospedeiras, como eu já disse, o pimentão, a berinjela, o jiló e também plantas daninhas que vão estar hospedando essa praga. Também temos as solonáceas silvestres, como juá, jurubeba, que também são hospedeiras dessa praga. Porém, ela só se desenvolve no tomate. Outro método de controle cultural também que a gente tem é a armadilha, que é para capturar os machos utilizando o feromônio sexual, que é uma armadilha atrativa e deve-se utilizar em média de 4 armadilhas por hectare, espalhadas pela área. Essa armadilha também, além de estar ajudando no controle, ela também auxilia no monitoramento, para que a gente possa fazer a contabilização das pragas presentes na cultura. Como método de controle biológico, a gente pode optar pela utilização do Trichogramma petioso. A utilização do Trichogramma petioso como controle biológico é uma medida muito promissora e deve ser feita em liberações inundativas para que possa fazer a diminuição da população da praga. Ela deve ser aplicada 2 vezes por semana para que possa indicar se será necessário ou não a outra medida de controle, como a medida de controle química, por exemplo. O controle químico insiste na aplicação de produtos preferencialmente de baixa toxicidade e alta seletividade, pois está associado ao controle biológico e à utilização do Trichogramma. Essa aplicação ela deve ser feita desde a inflorescência, pois é onde ocorre a infestação, até aos frutos, pois o fruto é a fonte de inóculo dessa praga. Os adultos da lagarta rosca são mariposas com 35 milímetros de envergadura, cujas asas anteriores são marrons com algumas manchas pretas e as posteriores semi-transparentes. Esse inseto apresenta grande capacidade de postura, sendo que uma fêmea coloca em média 1000 ovos. Esses ovos são de coloração branca, são colocados nas folhas. A lagarta é de coloração pardo acinzentado escuro, podendo atingir 45 milímetros no seu máximo de desenvolvimento. Essa lagarta tem hábitos noturnos e durante o dia ficam enroladas e abrigadas no solo. Esse hábito de se enrolar é que deu origem ao nome vulgar, a lagarta rosca. Durante a duração da fase larval é de 30 dias, em média, nos quais a lagarta se transforma em pupa no solo, permanecendo nesse estágio por 15 dias, quando emerge o adulto. Os prejuízos da lagarta rosca são maiores quando ela secciona a planta aqui rente ao solo. Como é um inseto polígrafo, além de atacar hortaliças, ela pode atacar outras culturas, como algodão, feijão, arroz, milho, dentre outros. O controle biológico se dá por inimigos naturais, alguns predadores e parasitoides, e se dá também por alguns besouros da família Carabeide. O controle cultural se dá à aração do solo após a colheita, para expor essas pupas a raios solares e a inimigos naturais. Já o controle químico pode colocar iscas na planta à base de açúcar ou melaço e também granulados sistêmicos.